Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram esses dias? Bom, nós vamos hoje dar continuidade, melhor dizendo, ao nosso assunto, né? Estamos ainda vendo potenciação e hoje eu quero falar com vocês sobre propriedades, certo? Vamos fazer aqui alguma lembrança desse assunto muito rapidamente. E lembrando que à tarde a gente tem o nosso quiz no Google Meet, onde eu vou fazer o sorteio de quem vai perguntar e quem vai responder as questões do livro da página 42. Não esqueci não, viu? Então quem não me mandou ainda, mande a atividade que eu ainda estou recebendo. Era só até ontem, mas eu ainda recebo até minutos antes da nossa aula da tarde, tá certo? A aula da tarde será pelo Google Meet. E qualquer dúvida é só vocês colocarem aqui no lado, no chat, que eu vou estar respondendo para vocês, tá ok? Bem, como eu disse, nós vamos ver hoje propriedades da potenciação. E a gente precisa lembrar de alguns pontos aqui, né? Nós vimos na aula passada, quando a gente estudou o assunto, que a potência ela é representada por um número A, que a gente chama de base, elevado a um número N, que a gente chama de expoente, e que dá uma resposta B, que eu chamo de potência, certo? Então tudo isso a gente já viu. Agora, quando a gente faz operações com a potência, como será que a gente resolve? Exemplo, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Todo mundo sabe que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, não é isso? 2 vezes 2. E 2 vezes 2, todo mundo sabe que é 4. Ao mesmo tempo que 2 elevado ao cubo, todo mundo sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se é um produto, ou seja, uma multiplicação, todo mundo sabe que isso aqui vai dar 4 vezes 8, 32. Ok? Fácil, não é? Sim, é fácil, gente. Mas acontece que matemática tem algo que é muito maravilhoso. Eu não preciso perder tempo com isso aqui. Eu não preciso fazer essas contas de maneira tão demorada assim. Vocês estão chegando numa fase da vida de vocês que vocês têm que começar a fazer tudo de modo muito rápido para ganhar tempo em relação aos adversários, aos concorrentes, quando vocês estiverem fazendo prova de seleção de emprego, quando vocês estiverem prestando concurso, quando vocês estiverem fazendo vestibular, Enem, que seja. O tempo é fundamental. Então existe uma regra que vale para todo produto de potências de mesma base, ó. A base tem que ser igual. Aqui não pode ser um número e aqui outro, certo? Então, se aqui a base é 2 e aqui a base é 2, nessa propriedade da potência a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Sendo uma multiplicação, a gente soma os expoentes. 2 mais 3. E 2 mais 3 é 5. Ok? Então, toda multiplicação, todo produto de potências de mesma base, a gente diz que conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, exemplo 2, se eu tivesse aqui 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7, o que seria isso aqui? Olha as bases, são iguais? São, professor Ivandro. Então a gente repete. Se é uma multiplicação, faz o que com o expoente? Soma 5 mais 7. E 5 mais 7 vai dar quanto? Vai dar 12.
Eu acho que alguém está fazendo uma pergunta aí para mim e eu tenho que responder. Professor, é para deixar assim ou é para resolver? Ah, depende. Depende do que se pede a questão. Se a questão pedir apenas aplique a propriedade da potência, você só vai colocar qual é a resposta correta assim, ó. Só vai demonstrar da forma como é a aplicação da propriedade. Agora, se a questão diz a vocês o seguinte: aplique a propriedade das potências e resolva, aí vocês vão fazer aqui, ó, 2 à quinta, todo mundo já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que 2 feio, meu Deus. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, a gente já tinha feito aqui, meu povo, ó. 32. Certo? Então, ó, comprovando que a propriedade da potência é uma forma de resolver mais rápida a nossa potenciação aqui, sem precisar resolver um por um. Nesse caso aqui, ó, é simples, né? No caso da base 2, porque a gente usou expoentes pequenos. Usou o quadrado e usou o cubo. Mas aqui, por exemplo, ó, que são expoentes maiores, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7. Então, aqui a gente vai ter que, teria, né? Se fôssemos resolver, teríamos que multiplicar o 3 12 vezes para ver quanto é que dá. Tem gente dizendo aí para eu calcular. Eu não vou calcular, não tem necessidade. Eu quero que vocês aprendam a aplicar a propriedade. Então, se na nossa prova, na nossa avaliação, eu pedir a vocês, aplique a propriedade e resolva, aí eu quero que no final vocês façam a conta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes. Se eu só disser aplique as propriedades, eu só quero que faça até aí, tá certo? Vamos lá, professor Ivandro, muito fácil isso, vamos dificultar um pouquinho, senão não tem graça. Se eu tivesse isso aqui, ó, gente, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao cubo. Como é que vocês fariam? Fiz igual o podcast agora, né? Quem já ouviu sabe que meu podcast tem um monte de efeitos sonoros. Repare, pegadinha para vocês. O que foi que eu disse antes? As bases têm que ser iguais. Deixa eu pegar aqui o marcador, ó. Qual é a base aqui? 2. Qual é a base aqui? 2. Qual é a base aqui, gente? 2. Qual é a base aqui, meu povo e minha pova? 3. Então, são bases iguais? Não, professor Ivandro. Então, se as bases não são iguais, eu não posso aplicar propriedade nenhuma aqui. Ah, meu Deus, complicou tudo. Não complicou nada. A propriedade, ela existe para facilitar a nossa compreensão da conta. Então, ela só vai ser útil quando eu tiver a característica que ela exige, ou seja, bases iguais. Se as bases são diferentes, eu tenho que resolver as potências separadamente. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aqui vai ser, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4, né? Eu ouvi alguém falar aí. 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 2, 16. Vou botar aqui a resposta. 16 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3. Ah, professor, 9 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 9, gente. Quanto é 3 vezes 9? 27. Isso aí. Então, é só fazer a multiplicação aqui. Eu não vou fazer porque a gente só está aqui aplicando as propriedades. Tá certo? Vamos lá, mais um exemplo. 4 ao quadrado vezes 4 à quinta. Vamos lá. As bases são iguais. Deixa eu pegar aqui. Alguém já respondeu aí. São, ó, 4, 4. Bases iguais. Então, eu faço o quê? Repito a base. 4. E faz o que com o expoente? Olha a conta, aqui é vezes, eu somo 2 mais 5. Quanto é 2 mais 5 que eu esqueci? Eu acho que é
7. Então, 4 elevado a 7. De novo, gente, se o professor Ivandro ou a prova que eu estiver fazendo pedir apenas para aplicar a propriedade, 4 elevado a 7. Se pedir para resolver, aí vai fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Contei no dedo. 7 vezes. E aí faz a conta e vê quanto é que dá. Fácil, não é? Super fácil. Maravilha. Não tem dificuldade nenhuma. Esse pessoal tá tirando onda com a minha cara, porque o assunto tá muito maneiro, tá muito mamão com açúcar. Dá até medo de professor Ivandro tá passando um assunto assim tão fácil. Lá vem bomba, como vocês dizem. Não, não vem bomba não, por enquanto não. Por enquanto tá tudo zen, tá tudo numa nice, tá tudo numa boa. Bom, repara, gente, que a gente tá fazendo a conta aqui multiplicando. E se fosse dividido, como seria? Pegar esse exemplo aqui mesmo. 3 elevado a 7 dividido, que horror esse dividido, dividido por 3 elevado a 5, ok? Então, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5, ou 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5, né? Eu botei aquele risco ali no meio, mas vocês entendem o que é. Então, repare, volta lá a pergunta que eu fiz antes. As bases são iguais? 3, 3, são iguais. Então, faz o quê? Repete. Ah, a mesma regra do outro, professor? Calma. É quase a mesma regra. Repete. Tudo bem. Só que aqui era vezes, a gente somava. Se aqui é dividido, a gente faz o quê? Alguém disse aí, diminui. Perfeito. Então, eu vou pegar o 7 e vou diminuir o 5. Tá passando o carro da polpa de fruta aqui. Eu acho que vocês estão ouvindo aí. Então, vai ficar o que aqui? A base é 3. 7 menos 5, 2. Então, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? Essa é fácil, né? Hã? Quem foi que falou 6 aí, gente? Nada de 6, eu já expliquei isso aqui. 3 ao quadrado é o quê? É 3 vezes 2, é? Não. É 3 mais 3, é? Não. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Aqui é a mesma coisa, viu, gente? É porque aqui eu botei o traço da divisão e aqui eu botei 2 pontinhos. Mas é a mesma coisa. Então, para quem não entendeu, faz o que mesmo? Repete a base. 3, subtrai ou diminui o expoente. 7 menos 5. 7 menos 5 é 2. Ok? Pegadinha, dica de professor Ivandro, anota aí. Existe outra forma de representar também essa divisão aqui, essa propriedade, que pode ser assim, ó, gente. Lembrem-se que toda fração é uma divisão. Então, ó, se eu quiser, se eu colocar na prova, ou se vocês encontrarem assim por aí, pelas quebradas da vida, aí vocês vão me dizer que não sabem responder? Claro que vocês sabem, porque vocês já aprenderam que toda fração é uma divisão. Então é só olhar aqui, ó, olha, bases iguais, repete. 7 menos 5 é a operação da propriedade. 7 menos 5, 2. Então, 3 eu repito, elevado ao quadrado. Cuidado, meu povo e minha pova. Cuidado com o que, professor Ivandro? Se vocês tiverem uma fração aqui, ó, assim, por exemplo, eu não posso nem repetir, né? Por quê, professor Ivandro? Porque aqui é 2 e aqui é 3. Então, ó, deixa eu passar aqui o marcador. Aqui é 2.
Se passar por cima, acho que apaga, né? Deixa eu ver. Ah, não apaga não, que massa isso. Então ali é 2. E embaixo é o quê? Embaixo é 3. Com a cor do Brasil, ó. Então, são bases diferentes. Se são bases diferentes, eu não tenho o que repetir. Eu não posso repetir. Então, o que é que eu faço? Eu resolvo separadamente. 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Quanto é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 3 vezes 3 é 9. Então, observem que a mesma dica que eu dei para cá, quando as bases são diferentes, tá vendo? A gente resolve separado. Vale também aqui no caso da divisão. Bases diferentes. E aqui eu fiz um exemplo na forma de fração, mas poderia ser assim também, não tem problema nenhum. Vocês já sabem que não pode subtrair, tem que resolver separadamente. Então, repetindo, se eu tenho bases iguais na multiplicação, conserva a base, somos expoentes. Se eu tenho bases iguais na divisão, conserva a base e diminui os expoentes. Pode repetir esse vídeo 10.000 vezes até vocês aprenderem. Não tem problema nenhum. Ok, gente? Vamos lá. Vamos apagar aqui minha borracha tamanho médio, para não perder tempo. Porque eu quero ver outra propriedade aqui. Até agora tá tudo simples. Coloca aí no chat para eu ver. Tá, né? Estão botando aí sim, ok. Já tem gente dizendo que não entendeu nada. Normal, vocês são demais. Para de prestar atenção no chat e olha aqui para a explicação que está no nosso quadro virtual. Vocês têm um quadro virtual, gente. Vocês estão tirando onda demais pro meu gosto. Bom, vamos ver outro exemplo agora. Nós vimos a multiplicação de bases iguais. Nós vimos a divisão de bases iguais. E se eu tivesse, por exemplo, uma potência de uma potência? Hã? Vocês nunca ouviram isso? Mas tem. Vamos lá, vou brincar com os números aqui, ó. 2 na base, 2 no expoente. Isso aqui elevado a 3. Eita, lele, lá vem professor Ivandro. Gente, super fácil. Como é que eu resolvo isso aqui? Simples, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Tcharam! Aqui, very easy. Outro exemplo. Eu tenho 3 à quinta vezes sexta. Hoje é quarta, não é nem quinta e nem sexta. Olha a gatice. Então, repete a base, que é 3. Multiplica os expoentes. Ô, delícia. Já pensou se eu mandasse vocês calcularem esse aqui? 5 vezes 6 é quanto? 30? Ah, tá. Ouvi alguém falar aí. Então, ó, 3 elevado a 30. Certo? Então, é só conservar a base e multiplicar. Eu vou até colocar aqui de outra cor. Vou colocar aqui de vermelho. Multiplicar os expoentes. Certo? Eita, que ficou bonito. Vermelho e preto, ó, rubro-negro. Bom, ficou claro isso? O quê? Alguém tá perguntando aí se a base for diferente? Gente, aqui a base é um número só, certo? Então aqui não tem problema essa coisa de base diferente. A gente só observa a base diferente quando for na multiplicação ou na divisão. Ou então, já que vocês perguntaram, gosto quando vocês perguntam, eu tô lendo a mente de todo mundo. Se eu tiver isso aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Aí eu posso fazer o quê? Lembram de um negócio que vocês aprenderam chamado propriedade distributiva? Esse expoente, ó, ele vai ter que pular para os dois números aqui da base, que nesse caso são diferentes. Podem ser iguais, podem ser diferentes, não importa.
Mas aqui vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí vocês resolvem separadamente. 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Ok? Então aqui é uma outra forma de você aplicar a propriedade. Alguém está fazendo alguma pergunta aí? Sim. Professor Ivandro, mas quanto é 2 vezes 3? É 6. Certo. E quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. E quanto é 6 vezes 6? É 36. Não é a mesma coisa, professor Ivandro? É, gente, é a mesma coisa. É por isso que matemática é a coisa mais linda do mundo, porque, ó, ela permite a gente aplicar as propriedades sem interferir nos resultados. O caminho que você percorrer vai dar a mesma resposta. É igual a prova real, a gente faz a conta e tira a prova real. Se não der real, se der falsificado, é porque a gente fez a conta errada. Então aqui, ó, a propriedade, na verdade, da potenciação, ela existe para facilitar o entendimento da aplicação comum da potenciação. Então aqui, ó, eu poderia multiplicar aqui dentro e aplicar o expoente. Ou posso também jogar o expoente para os dois e fazer a conta separada. Ah, professor Ivandro, mas embaixo é mais fácil. Sim, neste caso aqui, embaixo pode até parecer mais fácil, porque a gente está usando um expoente pequenininho aqui, expoente 2, a gente está elevando ao quadrado. Mas se você tiver uma situação, por exemplo, que o expoente seja muito alto, muito elevado, então aí para você fazer a multiplicação, por exemplo, aqui, ó, 30, imagine, você tem aqui o expoente 30, vamos fazer aqui, vamos lá, vamos pensar, fazer até de vermelho. Aqui a gente tem 5, deixa eu repetir aqui que deu bug aqui, 5 vezes 6 elevado a 30. Imagine, aí vai ficar o que? 5 vezes 6 é 30, 30 elevado a 30. Aí imagine, você tem que multiplicar 30 vezes 30, 30 vezes, a gente vai ficar tudo trintado, né? Então aqui é mais fácil se a gente fizer o quê? 5 elevado a 30 vezes 6 elevado a 30. É muito mais fácil a gente multiplicar o 5 por ele mesmo 30 vezes, o 6 por ele mesmo 30 vezes e depois multiplicar um pelo outro, do que multiplicar 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30. Eu sei que tem gente aí que está dizendo que 30 é mais fácil, porque só vai multiplicar o 3 e o 0 vai repetir. Pode até ser, porque eu dei esse exemplo aqui, gente. Mas eu poderia dar um exemplo aqui, 5 vezes 7, por exemplo. Não, 6 vezes 8, por exemplo, que vai dar 48. 48 elevado a 30. Então eu usei aqui um número que acabou sendo mais fácil, mas que na prática pode ser que não seja ele, pode ser que não aconteça isso. Então essas são as 4 propriedades que a gente tem para aprender da potenciação. Esse assunto está no livro de vocês, na página 43, logo depois do exercício que vocês fizeram para mim, tá certo? Então vocês têm lá na página 44 também uma explicação sobre essa soma, né, o produto de potência de mesma base, o quociente, né, de potências de mesma base, a potência de potência, que é esse exemplo aqui, e vocês têm a potência de um produto, que é esse exemplo aqui, tá certo? Pensei até que o livro estava usando o mesmo número que eu, mas lá ele tem 2 vezes 7 elevado ao quadrado. E o livro também colocou um exemplo na forma de fração. Gostei, vou até repetir aqui, ó. Ele colocou 1/3 vezes, ele botou com X, mas eu vou botar o pontinho, 1/2. E aí, ó, abre o colchete, porque todo mundo está aqui no caso elevado a 6. Então, o que que vai ser? Ao invés de eu multiplicar aqui e depois elevar tudo a 6, eu pego 1/3, elevo a 6 no parêntese, vezes 1/3, ou melhor, 1/2,
elevado a 6. Oxe, professor Ivandro, para que esse parêntese aí? Boa pergunta. Se vocês não colocarem o parêntese, ó, se vocês fizerem isso aqui, um terço elevado a 6 vezes 1/2 elevado a 6 é a mesma coisa daqui de cima? Nananina não. Por que nananina não? Porque esse 6 aqui, ele só faz parte do 1. Eu já expliquei isso, certo? Esse expoente aqui, ele só está no 1. Então, isso aqui é 1/3, porque 1 elevado a 6 vai ser 1 mesmo, vezes 1/2 elevado a 6, que é 1/2. E aqui vai dar 1 sobre 6. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui e isso aqui são coisas diferentes. Completamente diferentes. Ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai estudar potência de base 10. E eu gostaria que vocês lessem o texto da página 46. Vou anotar aqui. Página 46. É bem interessante esse texto que tem na página 46. Agora é, né, professor Ivandro pedindo pra gente ler. Professor Ivandro agora virou professor de português, é? Não é que eu virei professor de português. É porque português e matemática tem tudo a ver com o que a gente tá falando, na verdade, de interpretação. E matemática, para você resolver, você precisa interpretar também. Então eu quero que vocês leiam aí esse texto que está na página 46 e vocês vão ver na vida da gente onde é que está essas potências, para que serve isso, onde é que eu vou ver isso na minha vida, porque parece, as coisas da matemática, parece que não tem aplicação prática nenhuma. E não é o caso aqui da gente que está estudando esse assunto aqui. Esse assunto, ele tem muito a ver com a nossa vida cotidiana. E aí eu não vou falar mais, porque vocês vão ler o texto da página 46. Lembrando que o material já está lá no nosso Google Sala de Aula. Então é chegar lá e dar uma olhadinha, procurar lá, dá uma olhada inclusive no Google Sala de Aula da gente, porque eu organizei a nossa sala toda, tá linda a sala, toda arrumadinha por semana. Então você chega lá, organiza tudo e à tarde a gente vai se encontrar de novo, tá certo? E à tarde eu vou passar para vocês, nós vamos fazer o quiz do assunto da semana passada, e aí eu vou passar o exercício para vocês resolverem, mas só à tarde, tá bom? Então Deus abençoe, vão almoçar. Aliás, não que vocês vão ter aula de ciências agora, depois vocês vão dar uma lida no meu texto. À tarde a gente se encontra mais, tá certo? Deus abençoe e até lá.